Começamos agora um assunto aqui que vai durar 2 aulas, que é o prompt de preparação. Você vai entender qual a importância de preparar um prompt dentro de uma IA generativa. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e já tá vindo o Ramiro aí pra gente começar a falar sobre um assunto muito importante. Na aula anterior a gente aprendeu a conversar com os robôs e agora a gente vai aprender como fazer um prompt de preparação. Você vai entender o que é um prompt de preparação, como dar estilo para esse prompt de preparação e como estruturar um bom prompt de preparação. Já o Ramiro tá chegando e vai dar várias dicas a partir de agora sobre esse assunto. Como sempre, interrompa sua aula para um dos recadinhos dos nossos patrocinadores. E dessa vez, o patrocinador é o Estudonauta. E o recado que eu vou dar aqui agora é que não é só de programação que se vive a área de TI. Saiba que se você não gosta do desenvolvimento de sites, ou da construção de aplicativos, ou da parte de banco de dados, enfim, você pode ir para a parte de infraestrutura. E lá no Estudonauta, a gente tem cursos também para te ajudar nessas áreas. Lá você encontra curso de arquitetura de computadores, que já está em andamento, curso de redes de computadores, que já tem vários módulos disponíveis, o curso de segurança da informação, que inclusive já está disponível o módulo de Google Hacking, que a gente não consegue nem colocar aqui no YouTube, e além disso, ainda tem curso de Linux para você aprender uma distribuição profissional que é usado em mais de 80% da internet, e também tem o nosso curso de eletrônica básica, para você que acha que aqueles componentes eletrônicos são muito difíceis de identificar e que soldar é uma coisa muito difícil. Você vai ver que é tudo muito fácil. Todos esses cursos que eu falei aqui são exclusivos do Estudonauta, não estão disponíveis aqui no curso em vídeo, e você tem acesso a todos eles, incluindo certificados e plantão de tirar dúvidas com uma única assinatura. Torne-se agora um Estudonauta, apontando o seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então acessando o link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Um grande abraço e volte à sua aula. E agora chegou a hora de falar sobre um outro assunto, que é o prompt de preparação, que é como a gente vai preparar os chatbots para começar a responder do jeito que a gente vai pedir. Que foi isso que você fez quando você foi pedir as imagens. Você deu um prompt de preparação dizendo o formato das imagens que você queria. Exato. E aí, a partir daí, você começou a pedir as imagens. Exatamente. Então, olha só. Você pode definir a estrutura e o estilo de uma conversa, ou da geração de imagem, né? Usando a sua primeira pergunta para preparar um chatbot. Isso te dá um controle mais detalhado sobre toda a conversa. Vamos ver como é que a gente pode organizar e dar estilo conversa usando uma pergunta inicial com alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos dar um início a uma conversa aqui. Um exemplo, ó. Esse eu adorei. Um exemplo divertido de como dar estilo a uma conversa é fazer a IA falar como um palhaço. Vamos usar a pergunta que define um papel para preparar o chatbot. Experimente digitar essa pergunta no ChatGPT. Ó, eu vou te falar, eu achei engraçadíssimo quando eu estava preparando, né, transpondo esse slide aí, e eu não digitei, Ramiro. Eu quero ver o que vai ter nesse negócio aí. Então, vamos ver. Então, o exemplo é o seguinte, vou botar aqui o prompt para você colocar aí na sua casa, e eu vou colocar também. Agora você é o palhaço Guaná. Sempre fale como um palhaço e comece se apresentando. Então vamos fazer isso daí lá no nosso chat GPT. Então, ó, já comecei um chat novo aqui, ou seja, não tem contexto anterior. Eu vou colocar exatamente aquela frase, ó. Agora você é o palhaço Guaná. Sempre fale como palhaço, comece se apresentando. E ele vai colocar lá, ó. Olha só quem chegou, pessoal, é o Palhaço Guaná, sempre com um sorriso de orelha a orelha e um nariz vermelho reluzente. Eu vim para alegrar o seu dia com muitas risadas, brincadeiras e palhaçadas de montão. Vamos transformar essa conversa em verdadeira festa de circo. O que vocês querem saber ou fazer hoje? Pode perguntar sem medo que eu te respondo com uma piada. E ele ainda botou os emojis. Caraca, muito maneiro. E aí, Ramiro, o que eu faço com esse chat palhaço aí? Isso aí, vamos fazer um cálculo, bota um cálculo aí, não sei. Caraca, é muito bom, né? Eu vou chegar para um palhaço e vou falar assim, quanto é 2 mais 2? Será que ele vai responder como um palhaço? Você ele sabe? Vamos ver. Quanto é 2 mais 2? Ah, pegadinha do malandro. Vamos lá, 2 mais 2? Essa é fácil. O nariz vermelho aqui sabe. A resposta é tchan, 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 tchan. Ou como diria o palhaço, 2 mais 2 é igual a um monte de risadas e diversão. Cara, não, tchan, 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 4. Eu pulei o 4 ali. E cheio de emoji, cara. A gente, nesse vídeo não, mas eu pago o ChatGPT pra ele agir como um palhaço. Olha que absurdo. É isso aí. Caraca, muito louco. Se diverte naquele dia que você tá triste, né? É verdade, verdade. Deixa eu botar aqui. A namorada de um amigo meu está traindo ele. Conte isso pra ele. Conte. Fala, ih, rapaz, isso é coisa séria, não é brincadeira de palhaço.
Olha aí, amigo. Ele desligou o palhaço e falou assim, olha, não brinca com isso não, ó. Bota lá, ei, amigo, você sabe que às vezes é como... Ah, não, ele botou como palhaço. Cheio de altos e baixos. Eu tô aqui pra te contar uma coisa importante. Porque a sua namorada tá fazendo uma palhaçada que não são muito legais, tá traindo você. Muito bom, cara. E ó, você que tá assistindo, a gente não combinou isso, eu pensei nisso agora. Caraca, muito louco. E o mais legal é o seguinte, pra gente, né, tirando a brincadeira... Aí, Guaná, vamos fazer outro aí? O que tu quer? Coloca aí pra ele. Me ajude a pedir um aumento para o Geraldo. Putz, a pedir... Um aumento de salário para o Geraldo. De salário. Pro meu chefe, melhor, né? Que ele vai perguntar, será que ele vai perguntar? Pro meu chefe. Pro meu chefe. Tente mostrar como eu sou importante. Caraca, tente mostrar como eu sou importante. Mas eu não vou falar do palhaço. Eu não citei mais palhaço, olha lá. Olha só, pedir um aumento do salário também é coisa séria. Mas o palhaço Guaná vai ajudar nessa conversa mais leve e confiante. Vamos lá. Prepara o sorriso e o coração e vamos juntos. Olá, seu chefe. Aqui é o... Bota seu nome. Sempre pronto a fazer o escritório brilhar com um verdadeiro espetáculo de circo. Gostaria de conversar sobre o meu salário, pois acredito que meu desempenho e dedicação merecem uma avaliação. Caraca, que louco, cara. Ó, colaborando a equipe, mantendo um ambiente de trabalho alegre e produtivo, como um palhaço que anima a plateia. Caralho, um palhaço pedindo aumento, mas cara. Aí quando você vai para um assunto mais sério, ele vai tirando um pouco ele a palhaçada. Avisa antes, ele vai assim, olha, pedir aumento é coisa séria. Mas mesmo assim eu vou... Caraca, muito louco, Ramiro. E aí, o que eu ia falar era o seguinte, você que tá em casa agora que você tá assistindo essa aula, né, que você viu nos vídeos anteriores várias dicas que a gente deu, em algum momento ele vai parar de falhar como um palhaço, não é isso, Ramiro? Com certeza. No momento que a gente esgotar aquela memória lá que ele tem, que é da sessão, né? Sim. Mas nem da sessão, porque a sessão... É o comprimento de contexto. É o comprimento de contexto mesmo. Então, vai acontecer e ele vai começar a responder normalmente. Porque ele não vai entender esse prompt de preparação que foi dado lá em algum momento. Entendeu? Sim. E aí vale a pena você, como o Ramiro já indicou em aulas anteriores, conversa com o ChatGPT. Tu vai assim, pô, cara, lembra que eu te pedi pra falar como um palhaço? Você tá parando, o que que tá havendo? Aí ele vai falar, é mesmo. Na verdade não é mesmo, ele já tinha esquecido. Ele só não quer dar o braço a torcer. E ele vai fazer desse jeito. Vai fazer desse jeito. Exatamente. E aí, né, a reflexão sobre tudo isso que a gente está fazendo vamos dar o estilo à conversa. Ó. Pro resto da conversa, a IA deve falar como um palhaço. Embora talvez não seja muito útil ter uma IA que fale como um palhaço, esse exemplo mostra que preparar o chatbot com um prompt inicial pode ser muito eficaz para controlar o estilo da conversa. Isso é essencial, né, Ramiro? Exatamente, com certeza. Agora vamos falar sobre a estruturação da conversa. Além de dar estilo às respostas da inteligência artificial, também podemos controlar a estrutura delas. Por exemplo, considere o seguinte prompt inicial abaixo. Ó. Por favor, atue como assistente de redação. Cada vez que eu lhe der um texto para revisão, responda nesse formato. O nível da redação, por exemplo, ensino médio ou faculdade. Se está bem escrito, sim ou não ou algo assim. Conselhos de redação, conselhos de formato livre sobre a redação. Se você entendeu, basta dizer que sim. Se você entendeu, basta dizer que sim é uma ordem que você está dando para IA, né? Isso. Então, detalhe, a gente está colocando aqui um prompt simples, né? Um assistente de redação. Sim. Mas aí fica um desafio, e aí quem conseguir, eu quero que poste aqui nesse vídeo, procura as instruções do Enem para correção de redação e tenta criar um corretor de redação para o Enem para você fazer uma avaliação de como está a sua redação. Boa. Faz sentido. Olha só, ChatGPT, as regras que o Enem exige são essas. Aí cola o texto lá das regras. Agora, vou te dar minha redação, tenta atuar como um professor que está corrigindo provas do Enem. Isso é legal. Provavelmente essas regras vão estar no PDF. Sim. A versão 4O do ChatGPT lê PDF. Você pode falar, olha, as regras estão neste PDF e mandar o PDF. Sim, verdade. Tá? Vamos fazer isso na prática? Não é do Enem, mas isso que acabou de passar. Agora, Ramiro, uma pergunta honesta. Estou aqui com o chat do palhaço. O ideal é eu começar um chat novo ou posso continuar do palhaço aí, dizendo assim, para de agir como um palhaço e vou te dar outra instrução? O que você acha? Eu geralmente falo para ele o seguinte, limpar todo o histórico de conversa deste GPT, ou criar um novo, que é a mesma coisa. Eu acho que você pode vir aqui, na janelinha do lado, criar um novo,
Que aí, ó, palhaço Guaná se apresenta, ficou pra trás. E aí eu comecei... Pode voltar lá. Se quiser voltar no palhaço, você pode voltar. Se a qualquer momento eu quiser voltar, eu posso vir aqui e voltar no chat e perguntar alguma coisa pro palhaço. Mas Exatamente. fora isso, eu começo um novo aqui, e aí o contexto lá do chat do palhaço morreu. Exatamente. Então vamos lá, vou colar exatamente o texto que você me passou, certo? Tá lá, ó. Por favor, atue como assistente de redação, bababá. Ó, se você entendeu, basta dizer sim. Aí ele botou sim. Legal, né? Porque aí você não fica aquele negócio assim, sim, acabei de entender, a partir de agora, vamos, não sei o quê, blá, blá, blá. Só diz que sim se você entendeu. Eu disse sim. E agora, o que eu faço? Nós vamos pegar um texto do blog do Curso em Vídeo e pedir para ele revisar. Show. Então vamos lá, ó. E se a nota for ruim, hein? A Lisane vai ter uma chamada aí brava. Já mando pra ela, da hora. Aqui, ó, no blog. Não sei se você sabe, existe um blog, né, no Curso em Vídeo. Você pode ir lá e ler as coisas. Qual que você acha mais legal? Vamos ver. Conheço atuações, não. Experiência, não. As 10 profissões mais promissoras? Então, beleza. Claro. Então, beleza. O que eu faço? Eu pego o texto. Só o texto aí. Daqui de ascensão ou pega desde o índice? Não, acho que de ascensão, né? Acho que não faz sentido. Para uma redação não vai ter o índice. Então, beleza. Vou pegar aqui, papapá. Tá aqui. Tem mais coisa lá embaixo? Ih, tem bastante coisa. Eu vou fazer o seguinte, vou colar lá, depois eu pego o finalzinho. Não, coloca só aí, avalie a redação. Eu posso passar o link pra ele, não, né? Não sei se ele lê aí. No 4O ainda lê, eu acho. Vou colar o texto, tá? Aqui, e vou pegar o finalzinho lá do texto, senão ele vai falar assim, faltou uma conclusão, sei lá. Pode ser. Tá aqui, ó, pronto, acabou aqui. Vou pegar, tá lá. Beleza, tá o texto todo ali. Será que basta só isso? O ideal é que você peça para ele avaliar, mas manda. Então, calma aí, peraí. Então, ó, vou tirar daqui. Eu vou botar aqui, avalie o texto da próxima... A redação. A gente tá pedindo para ele assim, a redação abaixo. Da próxima mensagem que eu te enviar. Claro, eu tô pronto para avaliar a redação. Colei, foi. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí, Lisane, nível de redação de faculdade aí, ó. Bem escritos? Bem escrito. Aquela faculdade que você fez. Coitada da Lisane, não tá nem aqui para se defender. Ó, conselhos de redação, clareza e coesão. O texto é claro, é bem estruturado, com ideias organizadas de forma lógica. Continue garantindo que cada parágrafo flua naturalmente para o próximo. Introdução e conclusão. A introdução e a conclusão são fortes. A introdução prepara bem o leitor para um conteúdo será abordado e a conclusão resume e reforça os dados principais. Caraca, muito legal. Uso de exemplos. Os exemplos, muito maneiro. Eu acho melhor de fazer outro exemplo. A Lisane vai pedir aumento do salário. É verdade. Lisane, faz o seguinte, conversa com aquele nosso chat do palhaço e escreve uma mensagem pro Geraldo. Olha, ele disse um monte de coisa, ó. Uso de exemplos, variedade de fontes, transições, estilo e tom, revisão gramatical. Ó, faça uma revisão final focada em pequenas questões gramaticais. Ele não apontou nada aqui, não. Formatação de listas. Porque, na verdade, ele tinha lista lá no texto da Lisane, mas é que quando eu copiei o texto, ele perdeu a formatação de lista. Atualização de conteúdo, interatividade. Caraca, muito legal. Então pede pra ele. Faça pra mim a revisão gramatical. Faça pra mim a revisão gramatical e proponha alterações. Uma estrutura, incluindo títulos, listas e coisas que você julgar úteis. Pode ser? Claro, aqui tá a revisão gramatical. Tá lá, ó, ele já botou título, subtítulo, ó, listas. Caraca, muito maneiro. Olha isso, tá ele lá, foi embora. Muito maneiro, né, Ramiro? Com certeza. Ninguém nunca mais vai fazer. Cara, talvez a gente gere uma próxima geração que não tá nem aí pra escrever, porque o ChatGPT vai escrever por ela. Mas aí vai escrever melhor, Guanabara, quando você der a sua base para ele aperfeiçoar. Quem vai continuar tendo um diferencial, quem sabe escrever bem. Claro. Se comunicar bem, né? Caraca, muito bom. Ainda botou, espero que essas sugestões e revisões ajudem a melhorar ainda mais o seu texto. Será que ele pode me mandar um PDF para baixar? Pode colocar tudo isso em um PDF? Não pergunta, não. Manda ele colocar em PDF. Tá bom. É porque eu sou educado. Gere um PDF com esse conteúdo. Ou você educado, você polido. Olha isso, cara. Caraca, é muito louco, Ramiro. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra mim. Eita, pela demora, acho que ele vai dar erro, hein? Calma. Comigo acontecia bastante isso. Ele botava lá analisando e depois dava erro.
me dava um arquivo que não tinha nada a ver com o PDF. É o que a gente conversou há pouco, né? Que o PDF ele tem um pouco mais de dificuldade do que o HTML e do que o texteiro. Sim, sim. Vamos ver. Se não der, eu peço para ele fazer em HTML. O PDF ele tem que carregar uma biblioteca específica. Provavelmente. Ele falou para mim. Eu converso com o GPT, cara. Ramiro, isso aqui já tá há muito tempo. Você que tá assistindo tá vendo rapidinho, mas isso aqui ficou alguns minutos fazendo isso, analisando. E o que ele tá fazendo aqui? Ah, olha o que ele tá fazendo. Ele tá te mostrando. Tu não sabia que ele fazia isso, não? Não. Ele mostra, quando você pede para gerar um PDF, ele tá te mostrando o script Python que ele tá fazendo. O script Python que ele tá tentando olha, fazer. Aí, ó. O PDF foi gerado com sucesso. Nossa senhora. Peraí. Download file. Tu não sabia disso, não? Sabia, não? Não. Sério? Esqueci de falar. Muito maneiro, muito maneiro. Vou clicar duas vezes. Quando você pede olha uma isso, coisa... cara. Pois é, mas ele não formatou com os títulos. Ficou meio zoado, ficou meio zoado. Não, Aí, vamos pedir para ele, já que a gente já tá nessa... coloca aí, não gostei, o documento ficou muito simples, mas não dá o enter, que senão a gente vai tentar criar de novo. O documento ficou muito simples, sem formatações. Ponto. Quero que você gere. Refaça em HTML. Refaça em HTML, mas utilizando formatações de títulos e listas e etc. Que você criou lá na revisão, para ele manter o contexto. Sabe. Né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Ó, analisando de novo. Caramba, muito legal isso aqui, ó. Não é passar o mouse, quando eu clico nessa setinha para baixo, ele tá lá, ó. Ele já tá gerando lá, ó. Tá gerando HTML, ó. Aí Caraca. Quando você pede para ele gerar arquivos, ele faz isso. Ele faz. E existe uma opção aqui, ó, Always Show Details, né, de sempre mostrar os detalhes, sem precisar ficar só analyzing. Dá para você deixar sempre ligada essa opção. Então, o que ele tá fazendo? Por que tá demorando, Guanabara? Vou te explicar. O texto é muito grande. Ramiro, eu vou te falar que não tá demorando. Se uma pessoa tivesse que fazer isso, ia demorar muito mais. É que a gente tem aquela ideia de, não, tá muito lento. Não tá lento, meu querido. Tá lento você fazer na mão. Ele tá fazendo a parada muito doida aqui. Ele tá falando que tem um problema. Eita, parece que eu não posso gerar HTML no momento. Por favor, tente novamente mais tarde. Se precisar de mais alguma coisa, eu tô à disposição. Ele tava gerando. Por que ele parou no meio do caminho? Não sei se é porque a gente abriu essa exibição. Aqui, ó. Não, aqui, Ramiro, você atingiu o limite do ChatGPT 4o. A gente tá na versão gratuita, esqueceu? Faz parte. Então assim, ó. E quando ele mudou, ele interrompeu. Quando ele jogou pro 3.5, o 3.5 não tem essa capacidade. Caramba, é isso mesmo. Faz todo sentido. Então assim, você... Mas ele ia gerar o HTML bonitinho. Não tenho dúvida. Ele tava gerando. Não sou capaz. Sim. Caralho, tu é capaz, cara. Tu tava fazendo aqui, ó. Não tem como. Inclusive, ele jogou um style pequenininho aqui, ó. Ele jogou um CSS pequenininho aqui em cima, fez umas coresinhas e tal. Porque você reclamou que tava feio, que você não gostou. Aí ele tava tentando dar uma caprichada. Caraca, muito maneiro. Muito legal, Ramiro. E ó, aqui ele tava ainda pelo 4o. Se eu tentar assim, ó, vou botar aqui, ó. Muito bom. Refaça a operação abaixo. Não vai dar. Refaça a operação acima. A solicitação. Só que agora, ele nem deixa. Nem deixa mais. Eu só posso começar um new chat ou get plus. Caraca. Então, bora. Vamos seguir. Ele não vai deixar eu fazer. Mas entendeu aí na sua casa aquilo que eu falei? Que eu falei há pouco tempo atrás. Tem gente que fala assim, nem vale a pena mais assinar porque o 4o agora tá de graça. Está de graça, mas tem uma limitação no número de tokens que é gerado. A gente gastou muito rápido, Guanabara. Vou te falar por quê. Processou PDF, pô. Não é isso. A gente botou um conteúdo muito grande para analisar. Sim. Entendeu? Verdade. Esse conteúdo que a gente colocou, que era muito grande, consumiu grande parte dos tokens que a gente tinha disponível. Verdade. Fica a dica. Então, vamos analisar aquilo que a gente acabou de fazer. Ao definir um formato específico para suas respostas da inteligência artificial, os usuários podem receber informações de forma mais consistente e organizada. Isso é especialmente útil em aplicações como assistência na escrita, onde o feedback estruturado pode ajudar a melhorar, e na gestão de projetos, onde a inteligência artificial pode ser usada para acompanhar tarefas, fornecer atualizações e gerenciar cronogramas. É isso aí. E você, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, já segue a gente do Curso em Vídeo e eu mesmo, Gustavo Guanabara, nas redes sociais? Pois se você não segue, tá perdendo a oportunidade de ver o dia a dia de trabalho. Eu nem posto tanta coisa, nem é tão chato me acompanhar. Mas é muito importante que você me siga, porque é com esse público que a gente consegue os patrocinadores e os contatos que a gente tem para poder trazer ainda mais cursos para você. Então vai na descrição desse vídeo, procura lá todas as redes sociais minhas e do Curso em Vídeo,
vai lá, segue todas e me manda uma mensagem. E aí, pequeno gafanhoto, gostou das dicas? Agora que você já sabe o que é um prompt de preparação e como criar um bom prompt de preparação, agora você já consegue dar start nas conversas com chatbots. No próximo vídeo, a gente ainda vai falar sobre alguns casos especiais sobre prompt de preparação, vai dar algumas outras dicas, então você não perde por esperar. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas e mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, que esse curso de IA não é só para quem é técnico, não é só para quem quer ser profissional de IA, é para qualquer tipo de pessoa. E se você souber fazer um bom prompt de preparação, você sabe que você está na frente dos outros. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.